As civilizações da antiga Mesopotâmia, como Sumeria, Babilônia e Assíria, floresceram onde hoje fica o Iraque e deixaram um legado científico impressionante, especialmente na astronomia. Seus conhecimentos não apenas moldaram a ciência ocidental, mas também deram origem a mitos fascinantes que ainda despertam curiosidade. Um dos maiores feitos desses povos foi a criação de um calendário sofisticado, que combinava ciclos lunares e solares para manter o início do ano alinhado com o equinócio de primavera. Essa habilidade matemática e astronômica lancou as bases tanto para a ciência dos astros quanto para a astrologia que conhecemos hoje. Para entender melhor suas contribuições, e preciso explorar como esses povos enxergavam o cosmos e a própria origem da humanidade. Um dos registros mais antigos sobre a criação do mundo vem da tabuinha sumeria de Numailis, descoberta em 1849 pelo arqueólogo Austin Hilliard na biblioteca de Assurbanipal, em Nínive, uma cidade que já foi a maior do mundo e hoje faz parte de Mosul, no Iraque. Nínive, com seus 1,4 milhão de habitantes atuais, foi abandonada em 612 AC, mas sua história permanece viva em documentos como esse. A tabuinha, escrita em cuneiforme e com mais de 1000 linhas em acadiano e sumerio, descreve a formação da terra, batalhas entre deuses e oferendas ao poderoso Marduk, também chamado de Bel. Segundo o texto, Marduk teria dividido o corpo de Tiamat, um ser primordial, para criar o céu e a terra. A mistura do sangue dos deuses, com o barro da terra, teria dado origem aos seres humanos. Além disso, um ser híbrido chamado Oanes, metade homem e metade peixe, teria ensinado aos humanos a escrita, as leis, a construção, a matemática e a agricultura, marcando o início da civilização. Outro elemento intrigante da mitologia mesopotâmica são os Anunnaki, um grupo de divindades presentes nas crenças sumerias, acadias, assírias e babilônicas. Nos primeiros registros, datados do período pós-acadio, eles aparecem como descendentes de Anu, o deus do céu, e Ki, a deusa da terra. Sua principal função era determinar o destino da humanidade, o que os tornava figuras centrais em narrativas sobre o futuro da Terra. Uma das histórias mais conhecidas envolve um dilúvio iminente, que os Anunnaki já previam e que, segundo os textos, teria sido anunciado aos humanos. As primeiras menções aos Anunnaki aparecem em escritos do reinado de Gudea, por volta de 2144 a 2024 AC, durante a terceira dinastia de Ur. Mas o que mais chama a atenção é a forma como esses seres foram interpretados por alguns estudiosos modernos. O escritor Zecharia Sitchin, defensor da teoria dos antigos astronautas, propôs uma visão controversa. Os sumerios teriam descrito um sistema solar com 12 corpos celestes, incluindo os 8 planetas conhecidos, Tutal e a Lua. Segundo ele, essa civilização possuía conhecimentos astronômicos tão avançados que só seriam redescobertos pela humanidade séculos depois. Sitchin chegou a afirmar que os sumerios nomeavam os planetas de forma semelhante à nossa. Nibiru seria um planeta desconhecido, enquanto Anu e Gada corresponderiam a Urano, Netuno e Plutão. Em seu livro O 12º Planeta, de 1976, ele vai além e sugere que os Anunnaki seriam, na verdade, seres extraterrestres de um planeta chamado Nibiru. Esses seres teriam chegado à Terra há cerca de 500 mil anos em busca de ouro e, por meio de técnicas avançadas de fertilização, teriam criado híbridos com o Homo erectus para produzir uma espécie capaz de trabalhar nas minas. De acordo com essa teoria, os Anunnaki teriam deixado o planeta durante um período de aquecimento global que derreteu geleiras e provocou uma grande inundação, destruindo suas bases. Ao retornarem, precisaram de mais mão de obra para reconstruir suas instalações e, por isso, ensinaram a agricultura aos humanos, garantindo sua sobrevivência e expansão. Independentemente das interpretações mais ousadas, não há dúvida de que os sumerios e babilônios dominavam conhecimentos astronômicos surpreendentes. Entre 1800 AC e 600 AC, os babilônios aperfeiçoaram um calendário baseado nos movimentos do Sol e da Lua, demonstrando uma compreensão profunda dos ciclos celestes. Eles também foram responsáveis por nomear muitas das constelações que usamos até hoje, como Leão, Escorpião, Sagitário, Touro, Gêmeos e Capricórnio. Ao contrário do que muitos pensam, não foram os gregos, mas sim os povos da Mesopotâmia que organizaram as estrelas em grupos e lhes deram os nomes que conhecemos. Além disso, os babilônios desenvolveram métodos matemáticos avançados para estudar os movimentos dos planetas. Por volta do ano 400 AC, eles já calculavam com precisão a duração do ano e os momentos exatos dos eclipses.
Um dos achados mais impressionantes foi a descoberta de que os astrônomos babilônicos usavam técnicas geométricas para registrar a trajetória de Júpiter, algo que os historiadores acreditavam ter sido inventado apenas na Europa medieval. Como os planetas estão mais próximos da Terra do que as estrelas, seus movimentos são mais fáceis de observar. Os babilônios perceberam que, ao longo do ano, Júpiter se desloca em relação ao fundo estrelado. Para medir esse deslocamento, eles registraram a posição do planeta diariamente, criando um gráfico que formava uma figura trapezoidal. Essa área representava a distância total percorrida por Júpiter em 60 dias, revelando um método sofisticado para analisar o movimento dos corpos celestes. Todas essas descobertas levantam uma pergunta inevitável: como os sumérios e babilônios adquiriram conhecimentos tão avançados sem os instrumentos que temos hoje? Seus registros mostram que, mesmo sem telescópios, eles conseguiram observar, medir e prever fenômenos astronômicos com uma precisão que ainda impressiona. Talvez a resposta esteja na combinação de uma observação meticulosa do céu com uma matemática inovadora, ou talvez haja mais mistérios a serem desvendados sobre essas civilizações extraordinárias. A trajetória de Júpiter, em particular, desempenhou um papel central para os astrônomos babilônios. Na antiga Babilônia, dezenas de deuses maiores e menores eram venerados, mas por volta do ano 350 AC, Marduk emergiu como a divindade suprema, tendo Júpiter como sua estrela associada. Isso levanta uma questão intrigante. O método que permitiu tais observações foi obra de um único gênio, de um pequeno grupo de mentes brilhantes, ou já fazia parte de um procedimento consolidado entre os astrônomos da região? Entre as cerca de 4.500 tabuas astronômicas babilônicas preservadas no Museu Britânico, nenhuma menciona explicitamente o uso da geometria ou de técnicas gráficas para cálculos astronômicos. No entanto, muitos registros ainda aguardam tradução e possível que pistas valiosas estejam escondidas nesses textos não decifrados. Sumérios, embora tenham sido os pioneiros da astronomia na Mesopotâmia, tiveram grande parte de seu conhecimento perdido ao longo do tempo. Apesar disso, é inegável que a humanidade começou a desenvolver técnicas de estudo dos céus muito antes do surgimento da escrita e das primeiras grandes civilizações. Para o mundo ocidental, a história da astronomia teve seu início efetivo na Mesopotâmia, uma região que se estendia pela chamada Meia-Lua Fértil, abrangendo o atual Iraque, além de partes do Irã, Síria e Turquia. Esse território foi o berço de uma eclosão civilizatória e o lar de culturas fundamentais, como sumérios, babilônios e assírios. A principal contribuição mesopotâmica para a história da humanidade foi a criação da escrita cuneiforme, uma inovação linguística que remonta aos anos 3500 a 3000 AC. Graças a esse sistema, temos registros detalhados sobre aspectos sofisticados de sua economia, sociedade e, claro, ciência. Os historiadores têm certeza de que os sumérios, a mais antiga dessas civilizações, eram astrônomos habilidosos, mas a maior parte de seu conhecimento se perdeu, restando apenas fragmentos tentadores de sua cultura avançada. O que sabemos sobre sua astronomia chegou a-nos de forma indireta por meio da cultura babilônica. Os primeiros registros astronômicos babilônios datam de cerca de 800 AC e incluem nomes sumérios para estrelas, sugerindo uma transmissão de saberes entre os dois povos. Para escrever, os mesopotâmicos pressionavam as extremidades de junco sobre argila úmida, criando as marcas cuneiformes que formavam seu sistema de escrita. Milhares dessas tabuas de argila sobreviveram até hoje, oferecendo aos historiadores uma janela única para a vida e a ciência mesopotâmicas, incluindo sua astronomia. Os babilônios desenvolveram um sistema numérico sexagesimal que se mostrou revolucionário para a astronomia. Entre os séculos 8 e 7 AC, seus astrônomos criaram um arcabouço teórico para estudar os céus, registrando fenômenos e atribuindo ao universo uma natureza ordenada e previsível. Eles aplicaram uma lógica interna ao movimento dos planetas, representando uma contribuição fundamental para a filosofia da ciência e para a própria astronomia. Alguns estudiosos modernos chegam a classificar esse enfoque como uma verdadeira revolução científica. Essa visão babilônica foi posteriormente adotada e expandida pela astrologia grega e helenística, servindo como base para a astrologia moderna e difundindo-se por todo o mundo greco-romano. O sistema sexagesimal permitia aos babilônios mapear os trânsitos planetários com precisão, dividindo o círculo de 360 graus em 12 secões de 30 graus, cada uma correspondendo a um signo do zodiaco ao longo da eclíptica. Sua astronomia se tornou o alicerce da astronomia ocidental e islâmica, embora o que tenha sobrevivido até hoje sejam apenas fragmentos, tabuas de argila contendo diários astronômicos, efemerides e textos de procedimentos. O conhecimento atual sobre a teoria planetária babilônica permanece fragmentado, mas, em seu livro Astronomia Científica na Antiguidade 1974,
O historiador Ager Abole argumenta que a astronomia babilônica foi o primeiro esforço bem-sucedido de descrever matematicamente os fenômenos celestes com refinamento. O estudioso da história da ciência Otto Neugebauer reforça essa ideia, afirmando que todas as formas posteriores de astronomia científica, no mundo helenístico, na Índia, no Islã e no Ocidente, dependeram de maneira decisiva dos avanços babilônicos. Os babilônios foram os primeiros a formular uma teoria sobre o funcionamento dos planetas e a estabelecer as bases da astrologia ocidental. Eles foram a primeira cultura conhecida a propor uma explicação sistemática para os movimentos planetários. O texto astronômico mais antigo sobre Vênus, por exemplo, e uma tábua babilônica do século 7 AC que registra observações detalhadas de suas trajetórias. Além disso, os babilônios lançaram as fundações do que viria a ser a astrologia ocidental. O Enuma no Enlil, composto durante o período neo-assírio século 7 AC, e um compêndio de presságios que relaciona fenômenos celestes, incluindo movimentos planetários, a eventos terrestres. A astronomia e a cosmologia babilônicas, no entanto, não eram produtos de um único esforço unificado. Ao contrário da cosmovisão apresentada na literatura e mitologia mesopotâmica, pouco se sabe sobre a visão de mundo dos astrônomos e astrólogos babilônios. Isso se deve, em grande parte, ao estado fragmentário dos registros da teoria planetária babilônica, bem como ao fato de que cosmologia e astronomia surgiram, em boa medida, como campos distintos. Ainda assim, é possível encontrar vestígios de sua cosmologia na mitologia e na literatura da região. Para os babilônios, a astronomia e a astrologia eram meios pelos quais os deuses comunicavam presságios à humanidade. Os mesopotâmicos acreditavam que os deuses revelavam o futuro por meio de sinais, que podiam ser lidos nas entranhas de animais ou, mais comumente, nos movimentos dos corpos celestes. Como os presságios astronômicos não dependiam de coisas humanas, eram considerados especialmente poderosos. Ao mesmo tempo, os mesopotâmicos acreditavam que os destinos anunciados por esses sinais podiam ser evitados ou alterados. O Compendium of Homens, um texto composto na Babilônia a partir do segundo milênio AC, ilustra bem essa relação complexa entre os mesopotâmicos e os prognósticos divinos. Deixava claro que os mesopotâmicos acreditavam ser possível evitar ou modificar os augurios e presságios anunciados. Entre todos os sinais celestes, os eclipses eram considerados os mais perigosos, pois sua ocorrência estava diretamente associada a desastres iminentes. O Compendium of Homens também registra informações sobre os rituais sumérios conhecidos como Numburbi, práticas destinadas a neutralizar influências malignas. Esse termo, posteriormente adotado pelos acadios, passou a designar cerimonias de purificação contra males sobrenaturais. Para os babilônios, era o deus Enlil, criador da humanidade e figura central do panteão, quem enviava os presságios, e a gravidade de cada um era avaliada segundo sua natureza. Os eclipses, em particular, eram vistos como avisos divinos de máxima urgência. A série de tabuinhas, conhecida como Enuma no Enlil, um extenso catálogo de observações astronômicas, oferece um panorama detalhado dos presságios identificados pelos astrônomos babilônicos. O Sol e a Lua, como corpos celestes de maior influência, ocupavam um posical central nessas interpretações. Registros datados entre 2676 e 670 AC mencionam previsões baseadas em fenômenos lunares, como a descrição, quando a Lua desaparecer, o mal recairá sobre a Terra, quando a Lua se ocultar de seu curso, um eclipse ocorrerá. Esses textos não apenas documentavam os eventos, mas também estabeleciam relações entre os movimentos celestes e os destinos coletivos. Uma das fontes mais antigas sobre a astronomia babilônica são os chamados astrolabios, que, apesar do nome, devem ser confundidos com os instrumentos de medical desenvolvidos séculos depois. Trata-se, na verdade, de tabuinhas circulares ou retangulares que listavam 36 estrelas associadas aos meses do ano. Embora não tenham sido encontrados exemplares completos, uma compilação moderna elaborada em 1890 pelo assiriólogo britânico Theophilus Pinches, a partir de fragmentos preservados no Museu Britânico, e considerada uma referência essencial para estudiosos. Além dessa antologia, outras duas coleções, as compilações de Berlim e Bruxelas, oferecem informações complementares, cada uma com variações que enriquecem o entendimento desses registros. A origem das 36 estrelas listadas nos astrolabios remonta às tradições astronômicas de 3 cidades mesopotâmicas, Amurru, Akkad e Sumer. Cada uma dessas cidades acompanhava o movimento de 2 estrelas específicas, totalizando 6 astros por localidade. Quando combinadas, essas observações resultavam nas 36 estrelas dos astrolabios, cada par correspondendo a 2 meses do ano. Essa conclusão foi possível graças à análise de 2 tabuinhas, a lista de estrelas VAT 450 e a KV 218,
traduzidas e transcritas pelo assiriólogo alemão Franz Verkuller no início do século XX, durante o reinado de Hammurabi 1792-1750 AC. Essas tradições astronômicas distintas foram unificadas, marcando um momento decisivo na evolução do pensamento científico babilônico. À medida que as conexões com as crenças originais se enfraqueciam, emergia uma abordagem mais sistemática e menos dependente de interpretações míticas. Outro texto fundamental para compreender a astronomia mesopotâmica e o Mu.Apim, uma coleção de duas tabuinhas que registra movimentos celestes, solstícios e eclipses. Organizado em sequências temáticas, o Mu.Apim abrange desde listas de estrelas até cálculos de trajetórias planetárias, refletindo uma continuidade com os princípios observados nos astrolábios e na série Númenórea. A primeira tabuinha, em particular, apresenta 6 listas de estrelas agrupadas em 60 constelações divididas em 3 trajetórias celestes principais. A semelhança entre essa tabuinha e o astrolábio P sugere que ambos compartilhavam uma mesma fonte de conhecimento, demonstrando como o saber astronômico babilônico se desenvolveu de maneira coesa ao longo dos séculos. O estudo sistemático dos astros não apenas consolidou a astronomia mesopotâmica, mas também impulsionou avanços significativos em matemática. A necessidade de calcular com precisão os movimentos do Sol, da Lua e dos planetas levou ao desenvolvimento de técnicas aritméticas e geométricas sofisticadas, além da criação de um calendário lunar. Embora os babilônios não tenham sido os primeiros a elaborar um sistema de contagem do tempo, os egípcios, por exemplo, já utilizaram um calendário solar. Sua abordagem combinou elementos lunares e solares de maneira inovadora. Alguns historiadores sugerem que a influência egípcia pode ter contribuído para a introdução de um conceito rudimentar de ano bissexto na Babilônia, embora de forma distinta do modelo atual. Enquanto o calendário egípcio ajustava-se por meio de dias adicionais, o sistema babilônico inseria um 13º mês a cada poucos anos para manter a sincronia com as estações. Entre os pioneiros da astronomia babilônica, destaca-se Naburimanu, um sacerdote matemático que se dedicou a registrar com precisão os ciclos lunares e planetários. Citado pelo geógrafo grego Estrabão, Naburimanu era associado ao culto do deus da lua e considerado o primeiro astrônomo documentado da Babilônia. Seu trabalho incluiu a elaboração de tabelas lunares e de eclipses, além de cálculos orbitais organizados em 18 tabuinhas. Esses registros, que detalham as velocidades dos corpos celestes, foram posteriormente aprimorados por astrônomos da dinastia Seleucida, demonstrando a influência duradoura de suas contribuições. O período neobabilônico 626-539 AC marcou um novo estágio na astronomia mesopotâmica, com os chamados astrônomos caldeus aperfeiçoando métodos de previsão. Um dos avanços mais notáveis foi a identificação dos ciclos sábios, um intervalo de aproximadamente 18 anos ou 223 meses sinodicos que permitia antever a ocorrência de eclipses lunares e solares. Embora o Saros babilônico diferisse ligeiramente do ciclo moderno, com uma variação de 10 a 12 dias, dependendo do número de anos bissextos, sua descoberta representou um marco na história da astronomia. Os registros sistemáticos mantidos pelos caldeus, conhecidos como diários astronômicos, forneceram a base empírica para esse e outros cálculos. Diferentemente dos astrônomos gregos, que buscavam elaborar teorias sobre os movimentos celestes, os neobabilônicos concentraram-se principalmente na elaboração de efemérides, tabelas que previam as posições futuras dos astros. Embora não tenham sobrevivido documentos detalhando suas teorias planetárias, é evidente que seu foco estava na aplicação prática do conhecimento astronômico, seja para fins religiosos, seja para a organização do tempo. Essa abordagem, ao mesmo tempo pragmática e meticulosa, não apenas preservou o legado da astronomia mesopotâmica, mas também o transmitiu às civilizações posteriores, influenciando diretamente o desenvolvimento da ciência no mundo antigo ao longo do tempo. Os modelos planetários babilônicos que chegaram a nos eram, em sua maioria, estritamente aritméticos e empíricos, sem incorporar noções geométricas, cosmológicas ou filosóficas como fariam os gregos séculos depois. Ainda assim, os astrônomos da Babilônia demonstraram interesse pela filosofia que buscava compreender a natureza ideal do universo primordial. Suas efemérides empregavam procedimentos matemáticos precisos para calcular o momento e a posição de eventos astronômicos relevantes. Estudos recentes revelaram que os astrônomos neobabilônicos também utilizavam métodos geométricos. Uma análise detalhada de tabuas cuneiformes do Museu Britânico, datadas entre 350 e 50 AC, comprovou que, em determinadas situações, os babilônios recorriam a abordagens geométricas.
Esses métodos anteciparam, de forma surpreendente, as técnicas desenvolvidas séculos mais tarde pelos calculadores de Oxford, um grupo de pensadores do século XIV que aplicou um raciocínio matemático inovador a questões filosóficas. Apesar de eventuais pontos de contato entre astronomia e cosmologia na Babilônia, ambas as áreas evoluíram de maneira quase independente. Os astrônomos neobabilônicos também descobriram os ciclos dos eclipses, além de identificar e quantificar o ciclo de Saros, um período de aproximadamente 18 anos após o qual os eclipses se repetem. Os caldeus realizaram outras observações astronômicas notáveis. Por exemplo, perceberam que o movimento aparente do Sol ao longo da eclíptica canal era uniforme. Embora desconhecessem a causa, hoje sabemos que essa variação se deve à órbita elíptica da Terra. Nosso planeta se move mais rapidamente quando está mais próximo do Sol e mais devagar quando está mais distante. Entre os astrônomos caldeus, Seleuco de Seleucia destacou-se por defender o modelo heliocêntrico, além de oferecer explicações pioneiras sobre as mares. Ativo na primeira metade do século II AC, Seleuco foi contemporâneo de Aristarco de Samos e mencionado em obras de Plutarco, Estrabão, Aécio e outros autores antigos. Diferentemente da maioria dos astrônomos de sua época, ele sustentava que a Terra girava em torno de seu próprio eixo e orbitava o Sol, uma ideia que, embora não tenha sido amplamente aceita, demonstrava uma visão avançada para o período. Plutarco relata que Seleuco apresentou argumentos sólidos em favor do heliocentrismo, embora não tenhamos registros detalhados de suas justificativas. O historiador e matemático italiano Lúcio Russo sugere que os argumentos de Seleuco estavam relacionados às mares. Ele observou corretamente que o fenômeno era causado pela Lua, embora acreditasse que a Terra exercia uma espécie de mediacal nesse processo. Segundo Estrabão, Seleuco foi o primeiro a afirmar que as mares resultavam da atração lunar e que sua intensidade variava conforme a posição relativa da Lua e do Sol. Infelizmente, quase todos os escritos de Seleuco se perderam. O matemático holandês Bartel Leendert van der Waerden, no século XX, propôs que Seleuco poderia ter demonstrado o heliocentrismo por meio de modelos geométricos, desenvolvendo métodos para calcular posições planetárias com base nessa teoria. E possível que ele tenha utilizado técnicas trigonométricas, já que seu contemporâneo Hiparco, considerado o fundador da trigonometria, estava em atividade na mesma época. No entanto, os originais de suas obras, assim como suas traduções gregas, não sobreviveram. Estou apenas um fragmento em árabe preservado em um texto do filósofo persa Abu Mashar al-Balkhi, que viveu entre os séculos 9 e X. Os sumérios, por sua vez, foram uma civilização notavelmente avançada em matemática e inovação tecnológica. Embora sua origem remonte a cerca de 6.500 anos, seu apogeu ocorreu entre 4.000 e 1750 AC. Por volta de 4.000 AC eles já haviam desenvolvido um sistema complexo de medições que deu origem à aritmética, à geometria e ao álgebra. Por volta de 2000 AC registraram tabelas de multiplicação em tábuas de argila, resolviam problemas de divisão e equações. Os primeiros vestígios da numeração babilônica também remontam a esse período. Muitos estudiosos atribuem aos sumérios a invenção da roda e do torno de oleiro, embora seu uso inicial provavelmente não estivesse relacionado a veículos, mas sim a produção de cerâmica. Um dos legados literários mais antigos da humanidade e o poema de Gilgamesh, composto entre 2100 e 2000 AC. Baseado em 5 poemas sumérios independentes, o épico narra as aventuras de Gilgamesh, rei da cidade de Uruk, e de seu companheiro Enkidu. Uma das passagens mais conhecidas e o relato de um dilúvio universal que antecede a versão bíblica e apresenta semelhanças marcantes com ela. Assim como no na tradição judaico-cristã, o herói sumerio Utnapishtim e sua família são os únicos sobreviventes da grande inundação. As tábuas sumerias foram descobertas em diversos sítios arqueológicos, sendo os mais importantes Telo Antiga Girsu, Drem e Ebla. O sítio de Drem, localizado a 10 km ao sul das ruínas de Nippur e a 60 km de Bagdá, no atual Iraque, forneceu mais de 15.000 tábuas sumerias. Já Ebla, na atual Síria, revelou milhares de registros escritos tanto em sumerio quanto em hebraita, uma língua semítica oriental. A escrita cuneiforme, nome dado no século XVIII por sua forma de cunha do latim cuneus, foi o sistema de escrita mais antigo conhecido e foi adotado posteriormente por outras civilizações mesopotâmicas. O sistema de escrita cuneiforme se fundamentava em uma série de símbolos que, à primeira vista, podem parecer simples marcas em forma de cunha. Em determinados conjuntos de tábuas, como as encontradas em Ur, chegou-se a registrar cerca de 2.000 signos distintos. Com o passar dos séculos, essa diversidade foi reduzida de maneira significativa, estabilizando-se em aproximadamente 600 símbolos durante o período acádio. O processo de escrita consistia em pressionar um instrumento afiado sobre uma tábua de argila ainda úmida, geralmente utilizando um calamo,
um tipo de junco com a ponta cortada em bisel. Embora menos prático do que escrever em papiro ou pergaminho, esse método garantiu uma durabilidade excepcional aos registros, permitindo que existissem ao tempo por milênios. Quanto ao cungar, tratava-se de um híbrido equino amplamente utilizado como animal de tracal nas antigas Mesopotâmia e Síria, cuja posse representava não apenas uma vantagem prática, mas também um símbolo de poder político e econômico. Documentos sumérios do terceiro milênio antes de Cristo descrevem o cungar como um cruzamento entre espécies, embora não especifiquem quais animais deram origem a ele. Estudos modernos de paleogenomica revelaram que se trataram do resultado do acasalamento entre um asno selvagem macho, semelhante ao onagro, e uma jumenta doméstica. Esses animais desapareceram após a introdução do cavalo e das mulas na região. Algumas tabuas do reino de Eba mencionam o cungar como um bem extremamente valioso, controlado pelas elites, cuja reprodução, criação e distribuição eram rigidamente monopolizadas pelo governo. A sabedoria dos sumérios e babilônios não se limitava à escrita ou à criação de animais. Eles também eram mestres em astronomia, desenvolvendo conhecimentos avançados sobre os movimentos celestes que influenciaram civilizações posteriores. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal para explorar mais sobre essas e outras descobertas fascinantes. E lembre-se, um povo que desconhece sua história está fadado a repeti-la.